sejam bem-vindos ao programa Insights com Dani Dutti. Hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, muito querida, que tem uma visão de mundo incrível. Ela é mentora de idiomas e idealizadora da Raise Idiomas. Hoje nós vamos falar um pouquinho como se tornar autônomo do seu aprendizado, como a gente pode ter mais autonomia sobre aquilo que a gente busca estudar ou aprender. E aí tem algumas questões que as pessoas vagam um pouquinho e ela vai trazer essa lucidez, essa claridade sobre esse cenário pra gente. Venha pra cá, Luciane Alípio, uma querida, Lu Alípio, como eu a chamo, uma querida amiga, seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui mais uma vez, esse novo formato de programa, sempre com muitos insights com você. Sim, a Lu já esteve conosco na primeira temporada, trazendo aí vários insights, né, dentro dos canais de aprendizagem, e hoje ela veio contribuir justamente com essa questão da nossa autonomia. Lu, eu queria que você trouxesse essa visão pra gente, dentro dos estudos, como é que funciona isso? Você acha que pós-pandemia, a gente não terminou ainda esse ciclo, mas pós esse período, teve alguma mudança? O que você percebe dentro desse cenário? Agora com a pandemia, né, a gente começou a perceber o quanto mais de conteúdos estavam disponíveis online. Era algo que o tempo todo a gente já sabia, mas a gente em casa começou a ter, eu acho que, uma nova visão do processo de aprendizado. E de uma hora para outra foi pedido que a gente tivesse autonomia. Mas a gente não foi ensinado a ter isso. Não só para aprender, como na vida, né? Fomos nos convidados a nos reinventar. E acho que foi um grande processo aí. Quem já estava preparado, quem já estava treinado para ter essa flexibilidade, quem já tinha esse processo de autonomia dentro do seu trabalho ou até mesmo dos estudos mais sedimentado, com certeza sofreu menos impacto. Mas não tem como voltar atrás, né? Hoje a gente vê que tudo está online, E não vai voltar. E não vai voltar, e a gente tem que aproveitar isso a nosso favor, né? Para evoluir. Mas é um desafio, porque como você disse, nós não fomos ensinados assim. Olha o nosso método de ensino, né? Como desde a escolinha, como hoje nós temos escolas que estão aí se adaptando, mas não é o que a nossa geração, por exemplo, e as que vieram estão adaptadas. Então, o próprio sistema educacional, né? Ele foi criado lá da época da Revolução Industrial. Então, imagina, foi criado para as mães deixarem os filhos e irem trabalhar nas indústrias. Então, até você tem as séries, né? Todo mundo olhando para o professor. Imagina, hoje em dia, isso mudou completamente. A gente está vendo que a informação ela está disseminada. Programas como esse são fontes de informação, da gente consumir conteúdo, de evoluir, de ter insights. Então, o grande lance não é você, hoje em dia, procurar por informação somente em um lugar, né? Então, você adquirir ela e procurar mentores, pessoas para te guiar aí no caminho. Perfeito. Isso é muito importante, você ter a consciência de que, eu sou autodidata ou não, isso ficou um pouco desmistificado, que é para todo mundo. Se você tem alguém para te orientar, para te conduzir, é possível aprender qualquer coisa. Exato, né? A gente faz isso o tempo todo, né? Só que a questão de você falar, eu sou autodidata, parece algo de outro mundo só para algumas pessoas, mas quando você compra alguma coisa, quem lê manual hoje em dia? Quase ninguém, né? Você vai no YouTube, eu leio, você aprende. Porque eu sou atrapalhada. E aí, então, a gente precisa ler. Você aprende a usar e vai lá, já vai mexendo, já vai sintonizando. Mas não significa que você aprender algo sozinho, você não precise de ninguém. Pelo contrário, você vai escolher as pessoas na sua jornada com muito mais sabedoria. Você vai chegar para as pessoas já com a informação para discutir uma ideia, para ver o que você não está enxergando, porque um profissional, um especialista, ele consegue enxergar além, né? Ver fora da caixinha. Mesmo porque ele está dissociado da sua questão. Exatamente. Então não é porque a informação está aí que eu posso aprender o que eu quero. Exige disciplina, foco, rotina e várias questões que quando você está num processo acompanhado com um profissional faz toda a diferença. Isso é treinável. Então, eu não estou acostumada. É treinável. Muito. Você falou interessante, né? É a questão dos conteúdos que a gente vai buscando. Existe uma questão aí de obesidade cerebral que a gente estava conversando. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Exatamente. Lu. É muito conteúdo e já foi comprovado recentemente que essa é uma das gerações em 20 anos que o nível de QI das pessoas estão abaixo. Olha Isso. Tem tanta informação e a gente está ficando...
parece que não aproveitando. Por quê? Justamente pela capacidade que a gente não tem de focar, né? É muita informação, é o tempo todo, então precisa fazer uma seleção desses conteúdos e entender o que de fato é para você ou não. Então, partir de um objetivo, seja ele qual for, né? Aqui a gente está falando de idiomas, mas em qualquer área. Por que eu quero aquilo? Não tudo que aparece na sua timeline ali, nas suas redes sociais é para você. Então, é preciso sim assumir esse protagonismo no aprendizado nessa questão do foco. Senão você consome conteúdo, você fica com a cabeça estressada até. Claro. Isso já é comprovado que gera processos até de burnout, porque você consome, mas você não aplica. Você não sai ali daquela parte teórica. E o nosso cérebro não tem a capacidade de armazenar tudo. Sim, ele tem uma limitação, né? Ou joga para o inconsciente e você não acessa tão fácil, né? A não ser com técnicas. É interessante o que você está falando, porque existe uma sensação, e muitas pessoas me trazem isso, de que nunca é o suficiente. Eu absorvo conteúdo e vou passando na timeline, eu vou absorvendo coisas que me aparecem, mas parece que nunca eu sei nada e nunca me aprofundo em nada justamente por isso. Porque vai pegando pouquinho, né? O que acontece? Hoje em dia a gente está na era da informação rasa. As pessoas consomem uma manchete e já acham que entenderam tudo. E aí vem o grande perigo. A gente viu na pandemia a questão da fake news, né? O quanto isso impactou. Então é importante a gente voltar um pouquinho ali o old school. Sabe quando a gente estudava, fazer resumo, tem um processo ativo de estudar. Não só pegar, consumir 15 segundos e achar que já entendeu tudo. Perfeito, Então perfeito. é um grande perigo essa quantidade de informação sem orientação. Por isso, sim, você aproveitar o que tem na internet, mas ter orientação para você tirar o proveito daquilo e não acabar se frustrando, que é o que você falou. Eu vejo hoje, acompanho muitos jovens e o pessoal está perdido, né? Sim. Muito mais do que gerações anteriores até. E com uma ansiedade exacerbada, com preocupados e gera, uma porque, informação rara. caramba, eu tenho conteúdo, eu já devia saber, e aí você acaba inconscientemente se comparando com o outro, né? Não tem como, não? Então, é preciso, sim, consumir, entender o que você quer, depois aplicar, e aí sim, analisar e refletir. Conseguir transportar da teoria para a prática, não conseguir, senão você só está ali, passando, gastando tempo e com a falsa sensação de que você está evoluindo. Essa que é a questão, a falsa sensação, e as pessoas sentem, né, e não sabem por quê. A gente vai se aprofundar nesse tema hoje aqui no programa Insights com Dani Dutti, pra gente ajudar você que tá aí em casa e tá passando por isso, ou conhece alguém que tá passando por isso. No próximo bloco, nós vamos falar um pouquinho sobre essa terceirização de responsabilidade, né? Poxa vida, eu vou ser o protagonista autônomo do meu aprendizado, mas como é isso? Eu não sei se eu dou conta, eu não sei. E a gente acaba por medos não entrando nessa jornada com um mentor ou buscando ajuda, se cobrando, e aí ficamos na mesma, não evoluímos. E a intenção aqui é te apoiar dentro dessa jornada. Nós voltamos já no segundo bloco com essa maravilhosa Luciane Alípio para falar desse tema incrível para você. A gente já volta. O grande campeão mundial e atleta da seleção brasileira Marcos Ferreira, em parceria com o Clube dos Ingleses, está desenvolvendo a modalidade de beach tênis. Em um espaço mais aconchegante, com estacionamento, vestiário e toda a estrutura de um grande clube, as aulas são realizadas às terças e quintas, no período noturno e quartas e sextas pela manhã. Pessoal, estou aqui no Clube dos Ingleses, uma quadra maravilhosa que vocês estão vendo. Faço o convite aí para todos, vir conhecer essa quadra, experimentar as aulas, fazer parte dessa grande equipe. Aqui é Marcos Ferreira. Um abraço. Estamos de volta aqui no programa Insights com Dani Dutti, hoje falando sobre autorresponsabilização no aprendizado, a sua autonomia quando você aprende. E aí tá uma questão, né, nesse segundo bloco que eu trouxe para a Luciane Alípio aqui me trazer a resposta. Você acha ou acredita que essa questão de assumir a autonomia é uma situação um pouquinho desconfortável, porque eu vou responsabilizar quem pelos meus erros? Porque as glórias a gente quer, agora e os erros? Como que eu faço? E quando eu sou autônomo não tem para quem
né, eu terceirizar. Você acredita um pouquinho nesse pensamento? Essa é a maior dificuldade das pessoas quando elas pensam em assumir o protagonismo, porque você não abre espaço para quando você tem o fracasso, que é comum dentro de um processo de aprendizado. A gente não foi acostumado a errar, né? A nossa cultura brasileira, a gente vê o erro ainda como fracasso e não como uma ponte para você chegar no sucesso. É muito interessante. Então, quando você entende que o erro faz parte e se você não quer errar, você também não vai aprender, você também não vai evoluir, você pode não errar, mas você também perde chances de acertar. Perfeito. Então, você acaba evitando, né? Então, a gente a vida inteira foi acostumado que você vai para a escola e ali é a detentora do saber. E com a internet, isso é totalmente ao contrário, né? Você não é só o único, não é ao contrário, mas você não tem só uma fonte de saber, tá espalhado. Então, precisa sim desconstruir para construir. Precisa permitir-se estar vulnerável, permitir-se estar no lugar de aprendiz, e isso eu vejo muita dificuldade, principalmente dos adultos, né? Que às vezes em algumas áreas da vida já assumem o controle, e quando vão aprender algo novo, seja idiomas ou o que for, acabam não tendo essa facilidade de se colocar no lugar de aprendiz. E para você aprender, você precisa entender que você precisa passar pelo processo do erro, do cair, do levantar, é tipo andar de bicicleta, né? Não tem como. Então, quando você entende e encara isso de frente, e tudo bem se eu errar, mas você não precisa estar sozinha, né? Por isso que você tem pessoas para te ajudar. Mas sim, a dificuldade das pessoas em assumirem é porque elas só querem as glórias. Não. E eu acredito que você presencia muito isso no seu dia a dia, né? A Lu sendo mentora de idiomas e a idealizadora dessa escola tão incrível que está já há muito tempo disseminando esse conhecimento. Seja protagonista, né? Vá, é possível. O que você enxerga ali dentro desses cenários? Você já trouxe algumas coisas, mas que faz toda a diferença para a pessoa ultrapassar essa barreira. Mentalidade, né? Desde o começo, o que eu procuro desenvolver com o aluno não é a questão, no caso, né, do inglês, mas sim você ter a mentalidade correta que vai fazer você atingir o seu objetivo. Aprender, seja inglês ou qualquer outro conteúdo, é o mesmo processo do que emagrecer, do que juntar dinheiro, né? Exige, acima de tudo, foco, determinação, né? Resiliência, cair, levantar. Então, as pessoas que elas já entenderam que você precisa investir nesse autoconhecimento, de aprender de dentro para fora, elas conseguem fazer a jornada muito mais rápida. O problema é que hoje, com, né, as redes sociais, você tem muito aquela coisa rápida. Eu quero a fórmula mágica, amanhã vai acontecer. Isso não existe. Está desmistificado aqui, não existe fórmula mágica, tem que se autoconhecer de novo, autoconhecimento, né? Como que eu aprendo, qual é o meu... existe até o período do dia que você tem maior absorção desse conteúdo, enfim. E quanto mais você se conhece, menos ansioso você fica, mais você se permite e, curiosamente, mais você acelera. Então, às vezes você acha que não, para eu acelerar um processo de aprendizado, eu tenho que tacar conteúdo ou praticar. Para, analisa e reflete. Você pode pegar culturas, por exemplo, japonesa, o quanto que eles não investem em planejamento, em análise, né? A nossa cultura é uma cultura muito do fazejamento. Vai lá, vai fazer. Como que é a palavra? Fazer, não existe, fazejamento. Né? Achei incrível. Não, fazejamento é incrível. A gente vai fazendo. É verdade, né? É verdade. E a gente não para e não reflete. E essa é uma dificuldade. Eu trabalho muito isso com os alunos de, você identificou o seu erro? Ah, não, porque a gente acha que o outro que tem que identificar se, né, você é o especialista, mas você tem que saber se autoanalisar para o momento quando você não tiver com aquele especialista, você conseguir caminhar por conta própria. Perfeito. Isso em qualquer processo de aprendizado e idiomas mais ainda, porque você vai aprender para vivenciar em outras situações. Se você não souber como fazer esse processo de analisar e de refletir, você vai ficar sempre refém. É interessante que quando você aprende como você funciona, depois você usa essa fórmula, aí tem a fórmula para outras áreas, outras questões. Enquanto você não se permitir a se entender em nenhuma dessas questões, não vai saber como você funciona. Exatamente. É interessante isso, existe esse bloqueio.
né? Como você falou. Então, é se permitir, estar disposto ou disponível, que é uma palavra que eu gosto muito. Exato, né? E ter interesse. Eu, esse ano, tive o privilégio de dar aula para o meu avô, que Ai, tem que 86 anos. E por que eu trago isso? Uma geração completamente diferente da nossa, que não foi nativa digital, né? Tá aprendendo tudo. Mas um ponto que eu vejo dele, que ainda é do old school de educação e que é algo que foi se perdendo, é aquela questão da repetição, do ir lá, da dedicação. Ele fala, me passa a lição, eu vou fazer todo dia. Hoje, porque é tudo muito fácil, a gente perdeu um pouco dessa questão da disciplina. A gente tem que fazer a mesma coisa todo dia, não tem como. Senão você não vai evoluir, né? Se você quiser, hoje já comecei, amanhã já consigo. Que é o que as pessoas buscam, né? E dizem que a repetição é a mãe da excelência. Quanto mais você faz, melhor você fica. Exatamente, né? Então eu vejo isso muito nele, dessa questão do interesse, de você ter a automotivação interna. Sim. Às vezes a gente fica buscando a motivação externa. Né? Mas é interessante porque ele sabe por que ele está fazendo inglês, mesmo na idade dele. Ele tem ali dentro a resposta. Se a gente não sabe também por que a gente está procurando aquele aprendizado, a chance de desistir é muito maior, né, Lu? Exato. Ou se a gente vai pelos motivos errados. Às vezes você fala assim, eu quero, por exemplo, no caso inglês, para o meu trabalho, mas eu odeio o meu trabalho. Eu só quero, porque eu quero, né, continuar na empresa, por medo de ser mandada embora. A gente faz escolhas, às vezes, pelo medo, né? Então, o que eu percebo é, às vezes, essa fuga. E aí, o que eu tento trabalhar com os alunos, tá? O que realmente, né, é a motivação ali? Às vezes, mesmo quem procura para o trabalho, a gente faz às vezes, no meio, músicas e outras formas para a pessoa desmitificar ali, ficar só apegada no trabalho. Que você tem que aprender por você, né? Exato. E esse é o grande desafio. Eu nem sei quem sou, como funciona, porque por mim, né? Então, por isso é de dentro para fora. Vale repensar aí bastante sobre essa questão. Lu, eu quero que você me traga algumas dicas de como que quem está nos assistindo e fala assim, puxa vida, eu refleti sobre isso, quero começar a ser protagonista do meu aprendizado, olhar para mim, eu quero algumas dicas de como fazer isso, mas eu vou deixar todo mundo curioso e no próximo bloco a gente vai falar sobre isso. A gente já volta, chama os nossos apoiadores, Ale! Volta aqui para o Programa Insights com Dani Dutti aqui no estúdio Prana Filmes, hoje com a Luciane Alípio, falando sobre autonomia no seu aprendizado. E agora, nesse bloco, ela vai trazer para a gente algumas dicas de como que a gente, né, pode aí começar a iniciar nesse processo que é tão diferente, que a pandemia está nos empurrando, mas de fato é desafiante. E antes de você dar essas dicas, Lu, eu queria que você contasse um case que é muito comum e que você vê recorrente nos seus alunos, né, e que as pessoas que estão nos assistindo podem ser que estejam passando por isso e como consertar. Manda lá. O que eu mais recebo são pessoas com medo de falar. Eu acho que esse é o concurso. Meu Deus, eu quero falar, eu até tenho conteúdo na minha cabeça, no caso do inglês, mas na hora de falar, eu não vou. Travo. E aí, de novo, a gente volta no autoconhecimento, porque você tem que primeiro ganhar confiança. Então, os primeiros passos que a gente dá para isso é você reconhecer o seu eu no segundo idioma. Então, isso é muito importante, porque quando a gente fala um segundo idioma, a nossa voz muda, a nossa boca, né? Então, a maneira que a gente gesticula. Então, é importante você conhecer o seu eu. Se ouvir falar, gravar a voz, você tá ali reconhecendo falar na frente do espelho. Então, eu trabalho muitos exercícios com essa questão da confiança. Então, se você tem medo de falar, primeiro você tem que tentar entender o que aquele medo representa.
Muitas vezes Ótimo. o medo é do julgamento, né? O medo de errar, de novo a gente volta nesse aspecto, o medo do que os outros vão pensar. Então, quando você volta a atenção para você e entende, se coloca no lugar de aprendiz, esse medo começa a diminuir. Porque você entende que como aprendiz, errar tá tudo bem. Se você falar alguma coisa e as pessoas não souberem ou te corrigirem, você vê isso como uma oportunidade de aprender, né? Na Raise a gente tem alguns mandamentos que a gente fala que são mandamentos protagonistas. E o primeiro é você acreditar que você pode vencer desafios. Você tem que ter muita fé em você, principalmente, né? Que você vai ali conseguir trilhar a jornada. Encarar os erros como oportunidade de aprendizado, sabe? Você tá ali sempre olhando, refletir sobre o seu processo de estudos. Então, são mandamentos para que você possa ir seguindo de uma maneira mais leve. Incrível. E você falou de dicas, né? A gente trabalha com 5 passos e eu acho que esses passos... Já anota aí. Pega papel e caneta, dá tempo pro pessoal pegar papel e caneta, dá pausa e volta pro vídeo. E acho que são passos não só para o inglês, né? E inclusive nos vídeos que eu gravo eu sempre falo isso. Aprender inglês, o que você desenvolve, você leva para qualquer área da sua vida, como a gente já falou, né? E o contrário também é verdadeiro. Quem passa por um treinamento, por exemplo, com você, com certeza, aí eu já tenho casos que a gente compartilha aqui, pessoas que passam por treinamento e conseguem muito bem na questão do inglês, porque a mente dela já está treinada. Então, quando ela tem já essa mentalidade, tudo vai mais fácil. Então, o primeiro passo é você saber para que você está fazendo aquilo, né? Então, você tem um objetivo alinhado. Um objetivo macro, no caso do inglês, uma viagem. Tá, mas mini situações. Porque se você ficar olhando só o pote no final do túnel, é muito desafiante. Aí são as mini metas que a gente fala, né? Então, o cérebro não consegue alcançar as grandes metas já, o pote de ouro agora. Não dá, ele se perde no caminho, é muito longe. Ele quer recompensa, né? Assim como uma criança que adora. Então, como que você trabalha essa recompensa? Grava um vídeo no começo do mês, grava um vídeo no final do mês. Hoje em dia a gente tem esse recurso. Compara. Quando você compara o antes e o depois, você consegue ver o resultado. E a motivação vem do resultado. Só que para você ter resultado, você tem que ter ação. Então, atitude. Primeiro passo é você saber, né, o seu objetivo. Sim. Aí sim, você escolher os conteúdos que você precisa estudar. Às vezes você consegue fazer isso sozinho. No próprio canal da Raise tem um monte de conteúdo para você aprender a montar o seu próprio plano de estudos. Ou você procura uma ajuda de alguém que vá direcionar mais o seu objetivo. Mas não só estudar, aí que as pessoas se enganam. Você tem que revisar, você tem que lembrar o seu cérebro por que você está estudando aquilo. Perfeito. Se não, eu estudei hoje, amanhã eu vou lembrar? Não, nem eu, nem você, nem ninguém. Perfeito. Então, fazer as revisões, né? Depois, você tem que aplicar aquilo. Senão, você fica com a obesidade cerebral que a gente comentou anteriormente. E tá, até aí, a gente até faz. O grande lance que eu acho que a gente traz no método e as pessoas não estão tão acostumadas a fazer é analisar e refletir. Analisar o que, Elo? Analisar se a tua teoria que você estudou bateu com a prática. Isso em qualquer coisa. Estudei um conteúdo técnico da minha área. Eu estou conseguindo aplicar? Né? Quero aprender sobre alguma coisa. Eu estou conseguindo? Se eu não estou, o que está faltando? Perfeito. Qual que é o ponto que eu preciso ter de ajuste? É ter olhar crítico, olhar analítico. Não de julgamento. Não, um Mas olhar analítico. de protagonismo. De entender, errei, acertei, mas aí refletir, que é o 5º passo. Como que eu faço para melhorar? O que está faltando? E às vezes você não vai saber fazer isso sozinho, às vezes você não vai ter as suas respostas ali de pronto. Aí sim você procurar pessoas. Mas você tem sempre essa cabeça, teoria com a prática, teoria com a prática. O que eu estou errando? O que eu estou acertando? Sabe? É ter prazer nesse processo de evoluir. O próprio processo ele tem que ser prazeroso. Senão você ficar só olhando o fim, aí sim, isso te desmotiva. Perfeito. Para isso, antes e depois, você vê, você vai Fantástico. conseguir. Olha só, dicas valiosas para você que quer começar a entrar nessa jornada do autoconhecimento junto ao aprendizado de qualquer situação, de qualquer tema ou idiomas, enfim, dentro da sua área técnica. A questão é ter disponibilidade para isso. É fato que o nosso cérebro vai mandar pra gente aí sentimentos através desses pensamentos automáticos, emoções desconfortáveis no começo. É normal, não se engane com isso, né? Junto a um profissional que entende disso, vai poder te acompanhar, te auxiliar nessa jornada e fazer você compreender e questionar esses sentimentos. A gente tem o costume de, eu estou sentindo e é isso. E aí eu já dou aí a minha opinião e aí eu paro e desisto. Esse é o processo que a sua mente vai fazer, porque ela já está acostumada a fazer assim há muito tempo. Pra gente fazer diferente, tem que ter métodos diferentes. Eu espero que vocês aí tenham aproveitado, assim como eu, esse assunto
que a gente tá quase encerrando. Eu ficaria aqui tempos contigo. Lu, conta pra gente onde você atende, como que funciona a Raise. Então, tem pessoas que estão assistindo e querem aprender inglês. Onde você está? Conta pra gente. Hoje a Raise está 100% digital, eu falo que ela é do mundo, né? E inclusive a gente tem alunos brasileiros que moram em outros países também, desmistificar muita coisa que eu preciso ir para fora para aprender, isso nem sempre é uma verdade, né? Então você pode estar aprendendo em qualquer lugar. E na internet a gente está nas redes sociais, hoje a gente trabalha com processos de mentoria, tanto para estudos quanto na parte do inglês também, com foco em aprender, né, em transformar as pessoas serem mais produtivas no processo. Okay. Porque é o que a gente já falou, o conteúdo está aí, os professores estão na internet, só que você precisa ter mentores. Então qual é a diferença? O mentor ele vai te ajudar ali nos conteúdos. Então a gente está aqui, o próprio programa já é uma fonte de conhecimento, então tem que saber usar isso, né? A gente está aí nas redes sociais. Tá aí passando nas redes sociais da Raise, já anota, já segue. Tem vídeo toda semana lá no canal, apoiando nessa questão da mentalidade, na questão dos conteúdos de inglês e a utilizar esse método dos 5 passos que eu falei. Então, todos os nossos produtos variam na questão de autonomia. Desde a pessoa que não tem nada de autonomia, nossa, mas eu quero um dia ter, até aquela pessoa que já tem e precisa só um toquezinho ali. Então, ele varia de acordo com o grau do momento que você está na jornada, né? Qual que é a idade? O meu avô tem 86. Se tiver 87, eu ainda não atendi. Lu, se você pudesse deixar um legado para o mundo e esse legado fosse para um outdoor e ficasse ali, né, manifestado ali, o que você colocaria nesse outdoor? Nossa, essa pergunta não estava. Você já pensar, um legado para o mundo. Acho que a própria frase, você ser protagonista do aprendizado, ela vai muito além do aprendizado como conteúdo. É você aprender com as suas próprias histórias também. Você aprender com a sua vida. Você encarar qualquer momento que você tiver como oportunidades de aprendizado. Então, é você se colocar à frente dentro de tudo que você está vivendo. Ai, que incrível, eu amei, vocês amaram? Se gostou, já deixa um like, já assina, já se inscreve no canal, segue a Lu, Foi incrível, eu amei, obrigada por esse carinho, por compartilhar conosco o seu conhecimento, foi de grande valia, eu espero que, assim como eu, todos tenham amado e que a Raise cresça cada vez mais, parabéns! Parabéns pelo programa, programas como esse são também formas da gente mudar, né, a nossa visão, mas não adianta só vir aqui consumir o conteúdo, pega o que a gente coloca aqui, aplica, que é isso que a gente quer, né, que o programa sirva como, às vezes, um insight que você vai ouvir aqui, você possa mudar alguma coisa na sua vida. Tenho certeza que é assim que a gente vai mudar de fato o mundo. Ai, que linda. Gente, quinta-feira que vem tem mais com profissionais de excelência assim como a Lu. Eu espero por vocês. Até quinta-feira às 8 da noite tem vídeo novo no YouTube. Até lá.